Hello, hello, how are you? Hoje nós vamos falar sobre o roteiro número 3, ok? Nesse roteiro, nós vamos falar sobre substantivos e adjetivos. Então, vamos começar falando sobre os nouns, que são substantivos. Os substantivos em inglês ou em português são basicamente as palavras que dão nome a todas as coisas. Então, o substantivo pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser um lugar, ou pode ser uma ideia, seja esta real ou fictícia, ok? Os substantivos, eles são classificados em gênero, número e grau. Então, o que seria o gênero do substantivo? Seria o masculino e o feminino, boy e girl, ok? Seria o gênero. O que seria o número? Seriam os substantivos no singular ou no plural. A maioria desses substantivos em inglês, eles acrescentam apenas o S para fazer o plural. Por exemplo, boy, garoto, boys, garotos. Girls, garota, girls, garotas, tá? Então, o número é singular ou plural do substantivo. E o grau, o que seria? Nós teríamos o grau diminutivo, e aí eu tenho um adjetivo junto do meu substantivo para fazer esse grau. Por exemplo, teeny expressa algo minúsculo, é um adjetivo que expressa algo que seja minúsculo. Então, quando eu tenho the ant is teeny, a formiga é minúscula. Eu tenho ant, que é o meu substantivo, tenho teeny, que é o meu adjetivo. Quando os dois estão juntos, eles formam o grau diminutivo do substantivo, tá? Então, the ant is teeny. A formiga é minúsculo. Little expressa algo pequeno e muitas vezes utilizado para coisas fofas não muito comuns, como, por exemplo, my little girl, minha garotinha. Esse garotinha não está no sentido de pequena em tamanho, tá bom? Tá no sentido carinhoso, como tá aí no sentido para coisas fofas. Então, também tem o little, que é o adjetivo, e o girl, que é o substantivo. Juntando os dois, eu formo o grau diminutivo. E tenho o adjetivo small, expressa o tamanho ou a dimensão de algo no sentido literal de pequeno. Então, eu tenho my house is small, minha casa é pequena. O small aí está no sentido de tamanho mesmo, tá? Então, eu tenho o substantivo house com o adjetivo small, formando o grau diminutivo. E tem o grau aumentativo, que é a mesma coisa do diminutivo, só que ao invés de indicar coisas pequenas, vai indicar coisas grandes, tá? Então, eu tenho o adjetivo big, expressa algo grande no sentido de tamanho ou importância. Por exemplo, I have a big house. Eu tenho uma casa grande. Tenho o adjetivo large, expressa tamanho, mas também pode ser no sentido de quantidade. She has a large amount of money. Ela tem uma grande quantia em dinheiro. Nessa frase, estamos falando no sentido de quantidade, tudo bem? E tenho o adjetivo huge, que expressa algo enorme. São Paulo is huge. Então, é a mesma coisa. Eu tenho um adjetivo junto de um substantivo para fazer o grau aumentativo, ok? Vamos à primeira activity. A gente vai fazer uma pequena análise identificando gênero, número e grau em cada frase. Então, eu coloquei um exemplo. The lawyer has huge processes to analyze. O advogado tem enormes processos para analisar. Então, eu identifiquei o gênero, que é o lawyer, advogado, identifiquei o grau, que é o huge, enorme, e identifiquei processes, que é o meu substantivo, que está no plural. Vocês vão fazer a mesma coisa com essas outras 4 frases, e não necessariamente vai ter os 3 em cada frase, tá? Não necessariamente vai ter gênero, número e grau em cada frase. Pode ser que tenha 2, pode ser que tenha os 3, tudo bem? E let's go! Vamos continuar com o roteiro 3, a explicação deste roteiro número 3. Agora falando um pouquinho sobre adjectives. O que são? São aquelas palavras que expressam qualidade ou características em relação a pessoas, objetos ou animais. Por exemplo, happy, feliz, ugly, feio, beautiful, bonito. Então, são alguns tipos de adjetivos.
Lembrando que os adjetivos eles não têm variação entre gênero e número. Então, eles não vão mudar. O happy, por exemplo, feliz, se eu for falar a menina é feliz, vai ser o happy. Se eu for falar o menino é feliz, eu vou usar o happy, ele não vai ter nenhuma variação. Como eu coloquei aí neste exemplo, the car is new, o carro é novo. The cars are new, os carros são novos. Tanto no singular também quanto no plural, o adjetivo ele não teve nenhuma mudança. Tudo bem? E aí nós temos o grau comparativo do adjetivo. Como o próprio nome diz, é usado para comparar duas coisas, como the lion is more beautiful than the elephant. O leão é mais bonito do que o elefante, tá? Então, quando nós temos adjetivos de uma sílaba só, a gente vai escrever usando o ER no final do adjetivo. Por exemplo, old, velho. Se eu quiser falar mais velho, eu vou escrever older than. I'm older than you. Eu sou mais velho que você. Agora, adjetivos com duas sílabas ou mais, a gente vai acrescentar o more antes deste adjetivo. Por exemplo, expensive significa caro. More expensive than, mais caro do que. Então, a frase buying a house is more expensive than a bike. Comprar uma casa é mais caro do que uma bicicleta, ok? Então, esse é o grau comparativo. E aí, nós temos o grau comparativo de igualdade, que é quando eu comparo e igualo duas coisas. Por exemplo, é formado por as e significa tão quanto. She sing as beautiful as you sing. Ela canta tão bonito quanto você canta. Então, o adjetivo vai estar sempre entre o as. E também não vai ter nenhuma mudança na hora de escrever e colocar esse adjetivo na frase. Não importa se é masculino, feminino, singular ou plural. O adjetivo vai ser escrito da mesma forma, ok? E aí, a gente tem o grau de superioridade desse adjetivo, que é o superlative. O que é o grau de superioridade? Ele expressa que uma coisa é superior à outra. Por exemplo, this is the most expensive bike of all. Esta é a bicicleta mais cara de todas. Então, como que vai funcionar? Nós temos aí duas regras. A primeira, quando o adjetivo tem uma sílaba apenas, a gente vai acrescentar EST depois desse adjetivo. Por exemplo, old, velho. Mais velho no grau de superioridade vai ficar oldest. Adjetivos com duas sílabas ou mais vai ficar beautiful, bonito. Se eu quiser falar o mais bonito, nós vamos acrescentar o the most antes do adjetivo. Então, fica the most beautiful, o mais bonito, ok? Tem duas exceções, que são com os adjetivos good e bad. O good é bom. Se eu quiser falar melhor, eu vou escrever better. E o bad, que é ruim, se eu quiser escrever pior, vai ficar worst. Tudo bem? Vamos então às atividades. Na primeira activity, vocês vão formar o grau comparativo dos adjetivos. Então, eu tenho a frase Heloísa is Liz. Tenho o adjetivo pretty e tenho que colocar esse adjetivo no grau de superioridade. Como que vai ficar? Heloísa is prettier than Liz. Vocês vão fazer a mesma coisa usando os adjetivos e o grau de cada adjetivo que está entre parênteses para completar as frases, ok? Na última atividade, analise as frases a seguir de acordo com o conteúdo que a gente viu aqui. Então, eu tenho um exemplo aí. My father gave me good advice. He is more lovely than my mother. Nós vamos analisar o que eu encontrei nesta frase. Eu encontrei a palavra father, que é o meu gênero. Encontrei a palavra good, que é um adjetivo.
encontrei a palavra advice, que é um noun, um substantivo. Encontrei também o more lovely than, que é o grau comparativo do adjetivo lovely, amável. Encontrei também um outro gênero que é mother. Então, essa frase, meu pai me deu bom conselho. Ele é mais amável do que minha mãe, ok? Vocês vão fazer a mesma coisa com as frases abaixo. Vão localizar aí gênero, número, o grau, se tem o adjetivo, qual é o grau que está esse adjetivo, se está no comparativo, se está no grau de igualdade, se está no grau de superioridade, ok? Não necessariamente também tenha todas essas informações na frase. Lembrando que vocês vão enviar esta atividade para o meu e-mail e o envio dela é no dia 20 de maio, na próxima quarta-feira, ok? Se vocês tiverem ainda alguma dúvida sobre essa explicação, a gente se fala durante as nossas aulas na semana que vem. E is the end. É isso. Vou deixar mais uma frase para vocês essa semana. It's your faith that makes you follow. Pensem nessa frase e sigamos em frente. See you next class. Thanks.